Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do SOC. Neste vídeo, você entenderá como realizar o cadastro de riscos da maneira correta. Este cadastro é um dos mais importantes do módulo de segurança do SOC. É com base nele que você irá configurar o grupo de exposição das suas empresas e, posteriormente, realizar a emissão de relatórios. Para iniciar o cadastro, lembre-se primeiro de estar logado na empresa principal, pois não é possível incluir um risco por meio de uma empresa cliente. Feito isso, acesse Menu, Cadastros, Segurança, Risco e clique em Incluir. Nessa tela, é possível preencher diversas informações pertinentes ao risco que está sendo cadastrado. O único campo obrigatório é o nome do agente, onde deve ser definido o nome do risco em questão. Entretanto, é importante que você mantenha o cadastro sempre completo, para que todas as informações sejam emitidas corretamente nos relatórios. No campo Grupo, defina se o risco é do tipo físico, químico, biológico, ergonômico, acidentes ou inespecífico. Quando o risco for do tipo químico, será possível incluir o número CAS do mesmo. No meio de propagação, você deve informar de que maneira o risco se propaga no ambiente, pelo ar, pela água, entre outros. Na classificação do risco, selecione se ele é quantitativo, qualitativo ou por faixa de conforto. Um risco quantitativo é aquele que é possível medir, em outras palavras, é mensurável, como por exemplo ruído ou calor. Nesse caso, você poderá definir qual o limite de tolerância, ou seja, qual é o valor máximo tolerado para a exposição desse risco. E também definirá o nível de ação, que é o valor a partir do qual será necessário tomar providências para que o mesmo não atinja o limite de tolerância. Já o risco qualitativo não é possível medir com exatidão, como os riscos ergonômicos ou de acidentes. Para esses casos, não será permitido definir limite de tolerância, nível de ação ou incluir medições. Por último, temos a classificação por faixa de conforto. Essa classificação é utilizada quando o risco é quantitativo, porém possui uma faixa de valores para ser considerado normal. Nesse caso, não será definido o limite de tolerância nem nível de ação, somente a sua faixa de conforto. Selecione os parâmetros risco caracterizado por altura ou risco caracterizado por trabalho confinado para que, ao emitir um ASO vinculado a esse risco, sejam exibidos os combos parecer trabalho em altura ou parecer trabalho confinado, respectivamente. Para que o limite de tolerância seja apresentado na emissão do PPRA, selecione este parâmetro. A opção Considerar medição inferior ao limite de tolerância, quando habilitada, define que os cálculos para medições devem ser realizados com valores invertidos. Ela é utilizada para riscos em que quanto menor é o valor da medição, maior é a exposição ao mesmo, como por exemplo o risco frio. Ao lado do campo limite de tolerância, temos o parâmetro valor teto. Esse parâmetro, quando habilitado, determinará que o limite de tolerância é um valor que não pode ser ultrapassado em momento algum da jornada de trabalho. Preencha neste campo a quantidade de casas decimais que o SOC utilizará para armazenar o valor da medição desse risco. Na periodicidade da medição, defina de quantos em quantos meses a medição do risco deve ser feita, caso ele seja quantitativo ou por faixa de conforto. Na classificação efeito, informe o nível de criticidade deste risco, podendo classificá-lo como leve, moderado, sério, severo ou não aplica. O parâmetro Copia para empresa cliente, quando selecionado, mantém esse risco disponível para ser copiado para as empresas clientes. Selecionando o parâmetro PCA, o risco será exibido no relatório do Programa de Conservação Auditiva. Nos campos de observação para ASO apto e inapto, inclua informações para serem exibidas no ASO quando o parecer for apto ou inapto, respectivamente. Para atender à demanda do e-social, também é possível incluir informações referentes ao mesmo por meio da aba E-social.
Na aba Medição, você pode selecionar cálculos específicos para serem aplicados ao risco no momento da medição. Caso selecione o parâmetro USANEM, defina se o cálculo será com base na NR15 ou NHO01. Da mesma forma, ao selecionar o parâmetro USASílica, escolha a fórmula a ser utilizada. Na aba Relatórios, selecione em quais documentos o risco aparecerá. É importante ressaltar que, para cada documento selecionado, há diversas formas de parametrizar o comportamento do risco. Por exemplo, é possível vinculá-lo a exames e definir se ele aparecerá ou não na emissão de cada um dos documentos de acordo com o valor da medição. Sendo assim, certifique-se de realizar as parametrizações necessárias para que as informações sejam apresentadas corretamente nos relatórios. Por último, na aba Periodicidade, é possível configurar a periodicidade da medição de forma dinâmica, de acordo com o valor da última medição realizada. Por exemplo, podemos dizer que quando o valor da última medição estiver entre 26 e 28, uma nova medição deverá ser realizada em 3 meses. Essa é uma forma muito interessante de definir a periodicidade, porém, esteja ciente que se você preencher informações nesta aba, o sistema irá sobrepor o valor definido no campo Periodicidade da medição. Após todas essas configurações, basta clicar em Gravar para concluir o cadastro. Percebeu como é simples cadastrar um risco no SOC? Lembre-se que para utilizar o risco cadastrado nas empresas clientes, é necessário realizar a cópia do mesmo através do ícone Copiar, atualizar este risco para outras empresas, ou acessando a empresa cliente e copiando o risco da empresa principal. Para mais informações sobre riscos, confira nossos outros vídeos e manuais presentes na central de ajuda. Se você gostou, não esqueça de se inscrever em nosso canal e até o próximo vídeo.